Olá pessoal, bem-vindos à live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 15 mitos do casamento funcional. Primeiro, eu quero que você seja muito bem-vindo. Esse é um tema super interessante, porque hoje nós vamos entender realmente a fundo uma característica muito importante mesmo, que é o que é um casamento funcional, quais são as teorias que existem de casamentos funcionais e por que tem tanta besteira na internet sobre casamento. Isso é um trem que me angustia muito. Tá? Eu sou Rodrigo Scalia, eu sou psiquiatra de família e de casal. E eu tenho estudado muito, eu ajudo casais que têm filhos a serem felizes no relacionamento. E isso tem sido um negócio muito interessante, muito importante para mim. E o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, que ontem teve uma live e no final da live eu mandei para todas as pessoas que ficaram até o final, eu mandei as 24 encontros que você pode fazer sem sair de casa. Eu mandei também 36 perguntas para você se apaixonar ou reapaixonar pelo seu esposo ou pela sua esposa. Então, no final dessa live também, eu vou ter um material para poder mandar para você. Então, fica aí até o final para eu poder te dar esse material que pode complementar demais o que nós estamos fazendo aqui. E a minha ideia é o seguinte, eu tentei trazer conteúdos um pouco mais espaçados e, assim, funciona pouco. Nós precisamos, quem quer realmente mudar o relacionamento, quem quer transformar o relacionamento, a gente precisa de conteúdos um pouco mais densos. São as pessoas que querem realmente modificar, eles precisam entender o que está por trás das coisas. Não é só diquinha de internet. Não é só você pegar uma frase que é bonitinha, né? Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Isso vai transformar o seu casamento. Não vai. Você precisa ter treinamento de habilidades que são muito importantes no seu casamento. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma live depois da outra, te ensinando essas habilidades. Eu quero que você entenda o que é funcional, o que é disfuncional no casamento, para que você possa fazer a transformação que você quer fazer, para que você possa transformar o seu casamento. E para isso a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo. E é um negócio que eu tenho certeza, vai ter um monte de pessoas que não vai querer saber disso. Tem um monte de gente que vai falar assim, não, beleza, já sei que é casamento, não, beleza, eu já vi dos meus pais, eu sei que funciona, não, beleza, nós já estamos felizes, eu não preciso saber disso. Vai ter um monte de gente que vai cair nessa ideia. E o que eu tenho para dizer? Não tem problema, as pessoas continuam a vida delas, essa live não é para essas pessoas. Essa live não é para uma pessoa superficial, tá? Essa live é para quem? É para quem quer realmente entender como transformar o casamento. É para alguém que realmente quer mergulhar no assunto e não quer saber de superfície. É para alguém que queira realmente saber coisas que fazem a diferença. Então essa live é para esse tipo de pessoa. Se você é uma pessoa superficial, realmente não é para você. Se você é uma pessoa que quer ficar com seu casamento a vida inteira, se você é uma pessoa que quer ficar com o mesmo marido a vida inteira, com o mesmo esposo a vida inteira, essa é a sua live. Isso é pra você. Tá? E eu tenho certeza que hoje vocês vão se surpreender. Porque é o seguinte, qual que é a minha ideia? À medida que eu fui estudando relacionamentos e casamentos, eu comecei a me deparar, lógico, comecei a seguir um monte de perfis de casamento, brasileiros, internacionais. E aí eu comecei a perceber que as pessoas falam de casamento sem saber a respeito. Eles pegam uma teoria e simplesmente falam daquela teoria ou colocam aquela teoria nos conteúdos deles. Muitas vezes são teorias que já foram desprovadas pela ciência. Isso me incomoda grandemente. É tipo assim, é como se eu estivesse dando uma medicação que não funciona para uma pessoa. Né? E isso para mim, como médico, isso é extremamente angustiante para mim. Né? Imagina você ter uma medicação para coronavírus que não tem evidência de funcionar e você oferece ela para as pessoas. É um absurdo, não é? Exatamente a mesma coisa está acontecendo o tempo todo. Mas isso assim, me incomoda, porque eu não consigo trabalhar com essa ideia de trazer algo para vocês que não seja evidência científica. Como é que vai ser o jogo de hoje? Vai ser um jogo interessante. Se você estiver no YouTube, você vai conseguir ver por escrito cada uma das frases que eu vou falar, e eu quero que você diga se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Se você estiver no Instagram, você vai ter que me escutar. Se você estiver no YouTube, você vai ver escrito. Tá? Então nós vamos começar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você qual que é a teoria, e você vai escrever aí se é verdadeiro ou se é falso. Vou dar uns segundinhos para vocês, e depois a gente conversa sobre aquela teoria. A primeira suposição é a seguinte, é uma teoria que chama Quid Pro Quo, é uma teoria do Leder e Jackson. Então essa teoria basicamente ele propõe o seguinte, que o casamento funcional você precisa dar para receber. E essa ideia assim, olha, eu preciso lavar a louça hoje, porque aí mais tarde eu vou poder jogar alguma coisa com os meus amigos, por exemplo. Então essa ideia de que você precisa dar para receber. Então, casamentos funcionais
você precisa pensar sempre nisso, em dar para receber. Essa é a teoria do Lederer e Jackson. Tá? Então, o que você acha? Escreve aí. Isso é verdadeiro ou falso? Escreve aí para mim. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, escreve para mim. Verdadeiro ou falso? VOF, escreve aí, bota no chat. Quero saber. Vamos lá, vou dar alguns segundos para vocês. Quid pro quo, essa é a primeira teoria. Você precisa sempre dar para receber num casamento. Você precisa pensar nisso. Você precisa ter sempre isso em mente para o seu casamento funcionar. Isso é verdade ou é falso? A Lorena Carvalho falou que é falso. Vamos ver. Falso, doutora Flávia Arantes. Falso. O que mais? O que vocês me dizem, pessoal? Mais alguns segundinhos para vocês. Pensem. Bom, essa teoria foi testada por um pesquisador em 1977 chamado Bernard Murstein. Tá? Então essa teoria ela foi testada e é uma teoria falsa, é um mito, tá, pessoal? Isso é um mito. Por quê? Porque o que esse pesquisador, o Bernard, ele descobriu em 1977? Que quando o casal está pensando em dar para receber, ele já está numa alienação da relação. Então isso já é uma marca de alienação. Isso é muito interessante, porque isso acontece também em amizades, isso acontece também em relações pais e filhos. Quando você fica com a ideia de dar para receber, você está fazendo algo para poder ter algo em troca, isso é uma marca de alienação no seu relacionamento e não uma marca de saúde do seu relacionamento. Então esse raciocínio por trás dessa ideia, ele já é muito preocupante. E isso às vezes chega um casal lá no consultório, e tá com essa ideia, né? Fala assim, eu faço tanto por esse casamento, eu não recebo nada em troca. Eu me dedico tanto, eu não recebo. Então, o que está por trás da ideia? Eu quero fazer porque eu quero receber. E isso é problemático. Isso é problemático. Isso realmente não é o que mantém um casamento realmente saudável. A Bruna está escutando com o marido. Muito bem. Eu vou para a teoria 2 e eu quero saber, Bruna, e de todo mundo que está ouvindo, se vocês vão conseguir acertar essa. Vamos lá. A teoria 2 é o seguinte. É a teoria da traição. Que a traição, os relacionamentos extraconjugais são a maior causa de divórcio. Então, casamentos extraconjugais são a maior causa de divórcio. Essa é uma teoria do Frank Pittman. Essa teoria quer dizer que o pensamento em pessoas de fora, trocar mensagens com pessoas de fora, estar no celular, né, mandando mensagem, olhando outras mulheres no celular, no Instagram, fotos de outras mulheres, é isso que provoca o divórcio. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá, quero ver. Tá, então, vê o que vocês acham. Verdadeiro ou falso? Então, a Lorena falou que é falso, Nogs falou que é falso, o Aquinomed falou parabéns pelo seu trabalho, obrigado. É o Thiago Aquino, de Catalão? Tomara, deve ser, cara, gente boa demais. Grande cardiologista. Às vezes é consequência, pode ser. Bruna falou que é verdade, o Lucas falou que é falso. Beleza. Então, essa teoria ela foi testada por Gigi e Kelly. Tá? Então, essas duas pesquisadoras do Instituto de Divórcio da Califórnia, elas pesquisaram essa teoria e 90% das causas de divórcio são porque o casal perderam intimidade e acabaram indo em rumos diferentes. E isso que provoca a traição. É o fato da perda da intimidade. Quando você desconecta do seu parceiro, é que você começa a ficar mais atento aos sinais dos outros. É quando você consegue perceber mais, sentir atração por pessoas de fora. Então, o problema não é o relacionamento extraconjugal. É a falta de intimidade, de comprometimento. É essa desconexão que faz com que você busque outras opções. Então, é o contrário. A traição é uma consequência da separação e não uma causa da separação. Tá? É lógico que geralmente quando isso vem à tona, a pessoa tenta mentir, aí isso vem à tona, aí a pessoa que traiu fica sendo vista como um crápula porque acabou traindo o contrato conjugal, mas essa separação 90% das vezes acontece antes. Tá? Então isso é falso, é mais um mito que nós temos da questão do relacionamento e você vai ver isso em outras instruções, vocês vão ver. A terceira, pessoal, eu tive essa semana no consultório, né, um casal que estava trazendo justamente essa ideia. Né? Qual que era a ideia? Olha, o homem, ele não nasceu para ser monogâmico. O homem, ele precisa ter múltiplas parceiras sexuais. É a teoria sociobiológica, que o homem, ele precisa ter várias parceiras que biologicamente nós crescemos num contexto do homem que tinha vários parceiros sexuais.
e isso é que trazia mais filhos para a manada, e isso é que provocou um crescimento populacional, isso é importante para a nossa evolução. E a mulher, não, a mulher ela é feita para ser monogâmica, para proteger a cria, para ter um parceiro só. Essa é a teoria sociobiológica. Então, essa teoria é verdadeira ou falsa? Vamos lá, quero ver. Essa ideia de que realmente os homens têm muito mais desejo de ter sexo com várias parceiras e as mulheres têm desejo de ter sexo com uma pessoa só. Inclusive essa teoria, ela foi recentemente, promulgada, ela foi divulgada por um pesquisador chamado Fisher, num livro chamado Anatomia do Amor. Tá? Então é uma ideia que está aí no ramo da psicologia que está sendo ainda divulgada. Tá? Você vai encontrar pessoas defendendo essa ideia hoje como se fosse verdade, mas já adiantando aí para o Noggs e a Lorena, que só estão batendo tudo certo aí, a Luana também, é falsa essa teoria. Tá? Isso é selvageria. Obrigado, Ana Paula. Exatamente. Isso é selvageria, tá? Mas olha só, essa ideia é muito comum. Agora eu vou trazer um assunto que é extremamente delicado e extremamente negativo, tá? Porque isso era uma questão extremamente cultural. À medida que hoje as mulheres têm a mesma oportunidade que os homens de trair, o índice de traição das mulheres aumentou para o mesmo patamar dos homens. Tá? Então não tem uma questão biológica, nós não temos evidência o suficiente para poder falar trazer essa teoria e afirmar que é falsa. Ao contrário, nós temos evidência de que ela é falsa. Tá? E que, infelizmente, à medida que facilitou a traição, porque hoje a mulher pode ter o mesmo contato, ela sai para trabalhar, ela tem a rede social, ela tem a facilidade que o homem tem para trair, o nível, ao invés do nível de traição do homem abaixar, o que aconteceu é o nível de traição da mulher aumentar. Infelizmente foi isso que aconteceu. Tá? Então, assim, é uma questão cultural, tanto que a igualdade de oportunidades provocou uma mudança nesse patamar. E isso é um negócio que eu considero extremamente negativo. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui é um mito e nós vamos para o número 4. Esse número 4 é muito famoso. Vocês vão lembrar desse livro na hora. Essa teoria é a seguinte: mulheres são de Marte, homens são de Vênus. Tá? Esse livro é super famoso, é um livro do John Gray, em que ele defende que os problemas no relacionamento são porque as mulheres e homens são necessariamente diferentes. As mulheres polvo, aquela ideia de que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e o homem, ele é um cara que só consegue fazer uma coisa de cada vez. E que é muito voltada a uma atividade, enquanto a mulher é voltada à administração. Então, a teoria por trás disso é o seguinte: mulheres são muito diferentes de homens e é isso que provoca o problema no relacionamento, porque os homens não sabem disso, as mulheres não sabem disso, e quando a gente informa para eles que eles são diferentes e quais as diferenças uns do outro, eles se ajustam e aí eles conseguem ter uma vida melhor. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Mulheres são de Marte, homens são de Vênus? Existe realmente essa diferença no gênero, nos sexos, que fazem com que a gente tenha problemas em relacionamento? E aí, verdadeiro ou falso? Essa eu quero saber de vocês. Vamos lá. Fala aí, pessoal. O que vocês acham? Tô esperando. Falso! Será que é mais um falso? Lorena, falso também. Pessoal, vocês já viram esse livro, né? Super best-seller. 30 anos que esse livro está vendendo. A mesma teoria sendo propagada. Você vê um monte de coisas dessa na internet. Teve pesquisadores falando disso, e o Noggs e a Lorena, eles têm razão, a Luana também. É falsa essa teoria, tá? Essa é falsa. Tem uma pesquisadora chamada Elizabeth Iris, que pesquisou essa questão, e o que ela fez? Ela foi atrás se realmente existe uma diferença na capacidade de fazer múltiplas atividades, na capacidade de ser orientada por tarefa, e se existem diferenças reais desse tipo de característica de personalidade psicológica que justificassem, como no livro, essas alterações no relacionamento. E o que ela descobriu? É que isso é falso. Né? As mulheres, num teste do Robert Leverson, ele fez testes em computador que media assim, milimetricamente a resposta nas atividades, e as mulheres e homens tiveram praticamente a mesma resposta, sem diferença significativa. As mulheres marcaram 9 em múltiplas atividades, os homens marcaram 8. Para você ter ideia. Então, e assim teve vários outros resultados do artigo dele, mas que basicamente não tinha diferença estatística que justificasse essa teoria. Então, mais uma vez, é uma teoria, o cara pensou nisso,
escreveu um livro, ficou rico, é chamado para dar palestra, mas é falsa essa teoria, tá? Elas continuam ensinando isso, mas é falso. Então, vocês estão começando a ver que tem um padrão aí, né? E que a gente precisa tomar cuidado. Por que eu acho que isso é importante? Por exemplo, às vezes eu vejo os casais, quando eles começam a ter problemas, as pessoas começam a procurar por quê? Que eles estão tendo problemas. Então, chegou um casal lá no consultório, né? Falou assim, olha, nós estamos tendo problema há 5 anos. Então, o que eu fui fazer? Eu comecei a ler livros de relacionamento. E aí a pessoa pega obras, né, como essa, Mulheres São de Marte, Homens São de Vênus. Fala, o problema é que ele é assim, eu sou assado. Ou então tem os 5 linguagens do amor, nós vamos falar dessa teoria daqui a pouquinho. O problema é tal e tal e tal. E aí a pessoa começa a tentar fazer emendas usando a teoria desses livros, e essas teorias são furadas. Então você está usando a base fraca, você está construindo a sua casa numa base de areia. E esse exemplo é muito produtivo para nós. Imagina você lá construindo uma casa, a base é toda de areia, a base é toda fraca, a sua teoria que faz com que você tome as suas decisões, ela está furada, e aí você tenta construir uma casa em cima disso. Essa casa vai cair. Essa casa não vai conseguir resistir quando vier o lobo mau. Agora que eu tenho criança pequena, a Aurora está completamente fissurada com os 3 porquinhos. E a ideia é basicamente a mesma. Se você constrói a sua casa teórica do seu casamento com uma teoria de palha, o primeiro lobo que vier vai soprar e vai cair. Se você constrói com a madeira, pode resistir um pouquinho mais, mas vai cair. Por mais que pareça certo, faz sentido, mas a pesquisa mostra que não é real. Tá? E a mesma coisa acontece na próxima, que é a número 5. Então, a número 5 é o estruturas dominantes. Como é que é isso? Essa aqui, por exemplo, é uma coisa que a ciência trouxe e que, inclusive, vai contra o que eu acredito. Eu acreditava, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, não, já sei a resposta é essa aqui. Eu fui ler, e a ciência mostra que não é. Então não importa o que eu acho, que se lasca a minha opinião, entendeu? Eu preciso basear em estudos que realmente pesquisaram o assunto e que dão muito mais sustentabilidade para a nossa teoria. Eu preciso construir a minha casa de tijolos e eu quero saber que tipo de casa que você quer construir. Tá? Entregando aí a metáfora da Aurora dos 3 porquinhos. Qual que é essa ideia da estrutura dominante? A teoria número 5. A ideia é a seguinte: os casamentos em que existe uma estrutura clara de dominância, eles são necessariamente disfuncionais. Então, olha só, verdadeiro ou falso? Se você tem claramente que o homem é dominante na mulher num relacionamento, esse casamento é disfuncional. Verdadeiro ou falso? Pode ser o contrário também. Se você tem claramente que a mulher ela é dominante em relação ao marido, num casamento, isso é claro, esse papel, isso é necessariamente disfuncional. Verdadeiro ou falso? Essa eu quero ver. Vou esperar vocês. Oi, Vânia, tudo bem? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Legal, a verdadeira. A Dani falou que é verdadeira. O Nox falou que é verdadeiro. Essa eu quero esperar. Eu vou esperar a Bruna falar. Vou esperar a Lorena já falou. Cadê a Bruna e o Lucas? Essa eu quero ver. Vamos lá. Falso. Algumas pessoas verdadeiras, essa é falsa. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, olha só. Casamentos em que existe uma estrutura de dominância clara são necessariamente disfuncionais? Essa teoria é falsa. Tá? E quando eu fui estudar esse assunto, eu fui investigar pensando que isso era verdadeiro. Para mim, a minha opinião é que é extremamente disfuncional ter uma dominância clara. O homem claramente é dominante em relação à mulher, ou a mulher é claramente dominante em relação ao homem. Isso para mim parece disfunção. Tá? Mas os estudos mostraram que isso não é verdade. Em que você tem menos disfunção em casamentos em que há uma hierarquia clara do que em casamentos em que o marido e a mulher ficam brigando por uma posição. Tá? Nesses casamentos em que é basicamente os nossos casamentos dos últimos 20 anos no Brasil, os últimos 30, 20 anos no Brasil, e os casamentos americanos, que essa estrutura não é clara, não existe mais uma estrutura de dominância clara, você vai ter 2 fatores que são principais para indicar disfunção ou funcionabilidade. O primeiro é a percepção de justiça e o segundo é a responsabilidade emocional um ao outro. Então, ou você tem
uma estrutura clara de dominância, então, se caso é o que mando, e isso tá tudo bem para ele e para ela, isso é um casamento que a teoria, que a ciência mostra que é mais funcional do que um casamento em que nós dois somos iguais, mas os dois ficam brigando pelo papel. Nesse caso, no caso americano, no caso brasileiro, é mais funcional quando você tem uma percepção de justiça e quando você é emocionalmente responsivo ao outro. Então você tem que treinar responsividade emocional. Tá? Isso aí foi contra a minha intuição também, tá? É um mito, tá falso. Entendeu? Aí a Ana Paula falou, eu acho que é porque as pessoas pensam que hierarquia é uma coisa ruim, aí fica uma batalha eterna. Exatamente, se você está num casamento, aqui no Brasil, por exemplo, hoje na maioria dos casais não tem mais essa ideia de dominância clara. Né? A gente tem uma ideia que da mulher tem o mesmo direito do homem. Aí quando isso acontece, se você não tem responsividade e a sensação de justiça, você tem uma disfunção. Tá? Aí é pior do que a sua avó, que o marido mandava, mas que ela sabia o papel dela e ela não se incomodava com isso por uma questão cultural. Por incrível que pareça, é difícil entrar na minha cabeça, mas é falso. O que é responsividade emocional? Excelente pergunta do Nogs, que eu preciso saber seu nome, cara, escreve aí. Olha, o que é responsividade emocional? Responsividade emocional é você conseguir ler a emoção do outro e responder a ela. Então, por que isso é tão importante no casamento? Porque quando você começa a negociar os papéis dentro de casa, você precisa conseguir ler bem a sua esposa e ela ler bem a sua linguagem não verbal. E você responder à linguagem emocional dela. Você entender o dia que ela está cansada e você assume mais. Aí você vê que hoje ela precisa de descansar, você vai e pega os filhos. Entendeu? Então você está ali pronto para poder realmente estar junto com ela, para poder... O Bruno tá falando aí, eu acho que é o homem que tem que mandar. Essa é a ideia, que se tiver tudo bem com a sua esposa, beleza. Talvez agora em outros casamentos ache que a mulher tem que mandar. Se tiver tudo bem com o esposo, beleza, isso é funcional. Tá? Eu vou tirar o preconceito de lado. Agora, o que não é funcional é não ficar claro os seus papéis. Ou você tem a sensação de injustiça, ou você não conseguir responder. Tá? É como se aceitasse cada papel um do outro dentro do casamento, é isso? Não só aceitar o papel, Bruna. Você tem que, como a maioria das pessoas estão num casamento em que a gente pressupõe igualdade, você precisa ter a sensação de justiça, de que as divisões estão justas, e você precisa ter a responsividade emocional para se adaptar quando o seu marido não está bem, quando ele precisa de um pouco mais de descanso. Aí você assume, entendeu? Mais. E ele perceber que você não está bem e assume mais e fazer um dia que ele, né, cuida mais da casa, faz a comida, e aí depois outro dia precisa trabalhar muito, aí você faz a comida e não fica cobrando um do outro. É uma responsabilidade, você lê e você se adapta. Tá? Então esses dois fatores têm que estar presentes. Essa aí me enganou também, viu, gente? Então vamos lá. Vamos falar aqui do padrão demanda e fuga. O que é esse padrão demanda e fuga? Ó, se você tem um padrão em que a mulher demanda muito, demanda atenção, demanda ali quer falar sobre o relacionamento o tempo todo, em que ela demanda muito, e quanto mais ela demanda, mais o marido ele se reprime, mais ele tem fuga emocional. Quanto mais isso acontece, mais isso é disfuncional. Então, um casamento em que tem esse padrão, a mulher com muita demanda e o homem com fuga, ou o contrário, o homem com muita demanda e a mulher fugindo, se existir esse padrão, isso é um casamento disfuncional. Vamos lá, certo ou errado, verdadeiro ou falso? Fala aí pra nós. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Então a Bruna está falando, o que acontece aqui em casa? Eu estou entendendo que o que acontece é a responsividade emocional, não é isso? O Nogs falou Marcelo Nogueira, irmão da Cátia. Fala aí, Marcelão, beleza, meu cara? Então esse é verdadeiro ou falso, pessoal? Se tiver um padrão de fuga e demanda, isso é um padrão negativo, disfuncional? Beleza, o pessoal já está respondendo. E vocês estão certos, é verdade isso. Tá? Essa é uma teoria da Annie Christman e que realmente a teoria, a base da teórica dela foi confirmada pelas pesquisas. Quando existe esse padrão em que quanto mais a mulher busca, mais o homem reprime, esse é mais comum, mas pode acontecer também quanto mais o homem insiste e a mulher reprime, isso é disfuncional num casamento. Tá? Esse padrão é disfuncional, isso é uma verdade, tá? E finalmente uma teoria que acertou, finalmente uma teoria que foi comprovada pela ciência, tá bom? Então isso aí já ficou um pouco mais claro para nós. Pessoal, por que eu estou falando disso então? Estou falando de 15 teorias que embasam
a parte científica de terapeutas e que são disfuncionais. Então, por que isso é tão importante? Porque se a gente não sabe disso, a gente está construindo a nossa casa de palha e o lobo mau vai lá e derruba. Tá? Hoje a metáfora é o 3 porquinhos, hashtag 3 porquinhos. Se você gostou dessa live, você já aproveita e faz o hashtag aí para nós. Bom, a teoria 7 é a seguinte, a teoria da mudança. Essa teoria é uma teoria muito importante que o Andrew Christensen e Neil Jacobson fez essa teoria, que a teoria é a seguinte: se uma pessoa do casal, se um dos dois do casal, ele é incapaz de mudar, você tem um casamento disfuncional. Como é que é essa teoria? Se uma pessoa do casal não consegue mudar, meu marido nunca muda, minha esposa nunca muda, então esse é um casamento disfuncional. Então vamos lá, teoria número 7. Se uma pessoa do casal é incapaz de mudar, então o casamento é disfuncional. Essa é uma teoria do Andrew Christensen e Neil Jacobson. Tá? É uma teoria bem famosa também. Beleza? Verdadeiro ou falso? Os mesmos pesquisadores, o Jacobson e o Christensen, eles mesmos chegaram à conclusão que a teoria deles estava falsa. Tá? Então esse aqui é mais um mito que é mais um mito importante aí que a gente conhece. Que o mais importante não é a capacidade da pessoa de mudar, mas a capacidade da pessoa de aceitar. Tá? Isso é mais importante no relacionamento do que a capacidade de mudar. Então, e eu já vou falar sobre isso no próximo mito ou verdade. Tá? Então, se a capacidade da pessoa de aceitar o outro, de se adaptar ao outro, ela faz muito mais correlação com um casamento funcional e feliz do que a capacidade da pessoa de modificar sua personalidade e seus hábitos. E aí isso a gente já faz passar para o número 8, que é a resolução de problemas. Então, basicamente, a ideia do 8 é a seguinte. Mais um spoiler aqui pro pessoal do YouTube. A capacidade do 8 é o seguinte: se o casal não consegue resolver os problemas, ou seja, resolução de problemas, resolução de conflito, se você não tem resolução de conflito, o seu casamento é disfuncional. Então vamos lá. Pois é, tem alguns que me surpreenderam também, viu, Marcelo? Mesma coisa. Então essa teoria é o seguinte: se você não consegue resolver conflitos, se você não resolve os seus problemas, você tem um casamento disfuncional. Verdadeiro ou falso? Então você vai ver que faz muito sentido essas teorias. Não é? Sabe aquela coisa que faz sentido? Aí você fala assim, nossa, não, realmente, parece que isso aí faz sentido. Agora, será que é verdade? Aí que tá. Né? Você pode mudar o outro. Você não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo e se adaptar, exatamente. Então, se o casal não consegue resolver os problemas, o casamento é disfuncional. Pessoal, pasmem, porque eu pasmei nessa aqui. Tá? Isso também é um mito. Isso também é um mito. Tá? Então, assim, o que as pesquisas concluíram e convergeram na ideia é o seguinte: a grande maioria dos problemas de casal não são resolvidos. 69% dos problemas de casal não são resolvidos. Então você vai ter o mesmo problema perpétuo. Se você está casado, você vai começar a pensar agora nas coisas que vocês brigam desde que vocês se conhecem. Tá? É discussão de sempre, é a tampa levantada, a tampa abaixada. Tá? É deixar a escova no banheiro ou deixar a bagunça na pia. Ou sabe, as mesmas coisas. Né? O que a Débora está falando é verdade, são contos que colocam na nossa cabeça que a gente vai acreditando nisso. E aí você olha para o seu casamento e fala assim, não, mas meu casamento... O meu marido não muda, então meu casamento é disfuncional. Não é, não necessariamente. Tá? E isso é complicado da gente pensar sobre essas coisas. Mas olha só, a grande questão não é você conseguir resolver o problema, resolver e chegar numa conclusão. Mas você conseguir conversar sobre o problema de forma respeitosa. Você se sentir escutado na sua necessidade. E você conseguir fazer com que o outro seja escutado e contemplado na necessidade dele. Isso faz mais diferença do que resolver o problema. Então não é chegar e bater o martelo. Então hoje a gente faz assim ou a gente separa. É o que o Bruno falou, aceita que dói menos. Basicamente, a capacidade nossa de... O que é aceitação? Parece algo passivo, mas não é. Aceitação não é passivo. Aceitação não é uma coisa que você faz porque você é fraco. Tá? Entendimento e empatia é uma habilidade muito mais difícil do que a confrontação. Então você está confrontando seu marido, tem 10 anos sobre a tampa levantada e não adiantou. Tá? Tenta o contrário agora. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar entender que alguns conflitos não vão ser resolvíveis e que você tem aquela pessoa daquela forma
provavelmente durante muito tempo, e aí você vai precisar lidar com essas coisas que ele tem. Tá? E esse aí é outro problema importante. Vamos seguir, pessoal. Leitura de mente. Essa aqui é uma teoria do Paul Watzlawick. A leitura de mente é o seguinte: se você tenta ficar lendo a mente do outro, você tem um casamento disfuncional. Tá? A leitura de mente é um viés de pensamento famoso na teoria cognitivo comportamental e claramente ligado à disfunção, né? Quando você tenta ficar adivinhando o pensamento do outro, o que o outro está sentindo. Então, essa foi uma ideia também que vem como algo que é negativo para o casamento. Verdadeiro ou falso? Enquanto você dá a sua resposta, eu já vou falar rápido. O que os pesquisadores descobriram? Que a leitura de mente é algo totalmente natural no ser humano. Totalmente natural. Então, esse aqui também é um mito, também é falso. Você tentar ler o outro emocionalmente e responder àquela emoção é o que a gente faz na responsividade emocional. Então, isso, na verdade, é uma tentativa, desde que você tente sempre confirmar aquilo que você acha que aquilo que passou na sua mente, aquilo que você está achando que o outro está sentindo. Se você traz isso para o seu relacionamento de uma maneira carinhosa, em que você está mostrando para o outro que você quer entendê-lo melhor, isso pode ser funcional. Se você faz isso de uma maneira assim, eu penso que o outro está pensando aquilo, e aí eu já mudo o meu comportamento e nem tento confirmar, aí você tem um problema no seu casamento. Então essa mesma coisa pode ser, ao mesmo tempo, pode ser disfunção, mas pode ser extremamente funcional, pode ser responsividade emocional. Então isso seria uma coisa boa. Beleza? Estamos indo agora para o número 10, metacomunicação. Qual que é a ideia aqui? Casamentos sem metacomunicação é problemática. Essa é a ideia de um pesquisador chamado Bateson, que ele falava que o seguinte, que se você tem uma comunicação, e ele descobre isso pesquisando mães esquizofrênicas e seus filhos esquizofrênicos. Então a ideia dele é o que provoca a esquizofrenia, a comunicação esquizofrênica entre a mãe e o filho. Então basicamente a ideia dele é que se você não faz metacomunicação, se você não ensina a pessoa a comunicar sobre a comunicação, você necessariamente vai ter um relacionamento difícil, um relacionamento disfuncional. Essa ideia também, pessoal, é falsa. Essa ideia é falsa. Tá? Então, sim, não é a metacomunicação que... não existe relação entre quantidade de metacomunicação e felicidade conjugal. Não existe relação entre metacomunicação e aumento de esquizofrenia nos estudos realizados. Tá? Então, metacomunicação é você conversar sobre a comunicação. Então, conversar sobre a fala, necessariamente. Você falar sobre o processo de comunicação. Não sei se eu consegui ser bem claro, tá? Mas se você manda mensagens, na ideia do Bateson, se você manda mensagens que são conflitantes ao mesmo tempo, e você fala uma coisa e faz outra coisa, aquilo que provocaria disfunção. Tá? Isso não se confirmou nas pesquisas. Agora, o número 11 é super famoso também. Quem aqui é uma DR? Basicamente uma DR você falar sobre a comunicação, né? Você ficar discutindo uma metalinguagem, exatamente. Metacomunicação é metalinguagem. Tá? Então, agora, a ideia do 11 é a ideia da complementabilidade. Então, qual que é a ideia aqui? Você começa a pensar que... você tem uma personalidade diferente, você precisa de personalidades complementares para ser feliz, para ter um casamento funcional. Essa é a ideia do livro As 5 Linguagens do Amor. Quem aí já leu 5 Linguagens do Amor e gostou? Do Gary Oldman, é isso? Gary Oldman, acho que é isso. Quem já leu As 5 Linguagens do Amor? Você já leu? Escreve aí para mim. É um dos livros que as pessoas mais buscam, é lindo. O cara é um pastor americano, fantástico, o cara é muito carismático, não tem dúvida que ele ajudou muita gente, tá? Mas a teoria dele já foi testada por vários pesquisadores diferentes e ela não tem base científica, tá? Então ela é falsa. Você não precisa de personalidades complementares para poder ter um relacionamento feliz. Então quando chega alguém para mim, eu também amei o livro, tá, Paulo? É lindo o livro. É um livro que faz todo sentido, mas que não é verdade. Isso caramba, né? Que coisa, né? Assim, como é que um livro tão bom faz sentido? Eu preciso saber a linguagem do outro. A única coisa que ajuda a teoria dele, não é que não ajuda ninguém o fato de ser falsa a teoria, é quando você tenta ler a linguagem do outro, você está fazendo uma responsividade emocional, então isso ajuda, tá? Mas a teoria de que você precisa ter uma pessoa com linguagem complementar à sua para poder encaixar, essa é uma teoria falsa.
tá? E aí, inclusive no Journal of Marriage and Family, eles inclusive fizeram décadas de pesquisas sobre esse tema e concluíram de que não era um tema que poderia ser mais incluído como uma sugestão, como um conselhos para casais, tá? Porque realmente ele não funciona. Então, sinto muito quem gosta, eu gosto do livro, mas não funciona. A ciência é assim, ela não está nem aí, o que você acha? Né? Isso aí realmente não faz sentido. Então tá, essa é mais um mito. Agora a 12 é a seguinte. Casamentos em que as neuroses da família de origem não foram resolvidas são disfuncionais. Essa é a ideia de Freud. Então qual que é a ideia de Freud? Eu estou resumindo assim grotescamente. Se você é uma psicóloga, psicanalista, me desculpe, mas a ideia do Freud é a seguinte. Se você não tem neuroses que você não resolveu da sua família de origem, você não é capaz de ter um relacionamento maduro. Tá? Essa teoria ela também já foi muito estudada e essa hipótese também é um mito. Tá? Você não importa se a sua neurose foi resolvida ou não. Importa se como você vai lidar com essa neurose depois que você está no casamento. Como a sua esposa e seu esposo vão responder a esses problemas que você traz da sua família de origem. Então, importa, mais uma vez, é a resposta que você vai dar ao problema e não a origem do problema em si. Não é se aconteceu alguma coisa no seu passado, mas como você lida com isso no seu casamento atual é que faz a diferença. Muito bem, então nós estamos indo agora para o número 13, estamos quase no fim. E eu quero dizer um negócio para você. Eu quero chamar vocês, no final dessa live, vou chamar vocês, fazer um convite que eu acho que é muito especial. E que eu estou me esforçando muito para poder trazer um conteúdo ao longo de 4 semanas seguidas. Todos os dias eu quero chegar a fundo. E eu falei um negócio no começo dessa live, se você não estava aqui, eu vou repetir para você. É o seguinte, eu estou fazendo live agora para realmente quem quer mudar de patamar no relacionamento. Tá? Sem aquelas dicasinhas assim, amar não é olhar um para o outro, amar é olhar juntos na mesma direção. Bonito, não resolve nada no seu casamento. Tá? Então nós vamos a fundo, nós vamos falar sobre o que realmente faz mudança, nós vamos falar sobre o que transforma o casamento. E para isso, eu vou ficar só com as pessoas que querem realmente mudar. Eu não vou ficar com quem quer superficialidade. Eu vou falar para você, se você quiser mudar, se você quiser estudar, se você quiser ir a fundo e tratar o seu casamento como algo importante e não como algo superficial, aí você vem comigo. Aí você assiste as lives, porque eu vou de cabo a rabo e trazendo a teoria que realmente pode transformar a sua vida. A teoria número 13 é a de identificação projetiva. Então qual que é essa ideia? A ideia desse pesquisador é o seguinte, se você tem uma projeção, você faz uma identificação projetiva, você projeta no outro alguma coisa que é sua e você não tem consciência disso, é isso que provoca a disfunção. Então é a falta de consciência do que você está projetando no outro. Vamos supor, eu sou extremamente controladora, aí eu projeto isso no outro e o fato de eu não saber disso é que faz com que o casamento seja disfuncional. É uma teoria mais densa, mais difícil, é por isso que eu estou deixando para o fim, mas também é mito. Tá? Também é mito. Você se tornar consciente sobre as projeções que você faz não transforma. São as coisas do dia a dia em que a gente tem sim consciência. É as coisas que a gente tem consciência que dá mais dificuldade no casamento. Então você vai ter dificuldade em relação ao respeito, em relação a como você manifesta o seu afeto, em relação a como você consegue colocar suas necessidades, a se sentir ouvida, a colocar gatilhos para o outro buscar, beats for connection, e o outro pescar aquilo, em você ser extremamente gentil nas suas abordagens quando você tem que responder um problema, quando você aceita a influência da sua esposa, são tudo coisas conscientes. São coisas conscientes que fazem a diferença. São pequenas coisas feitas sempre. Pequenas coisas sempre são o que traz diferença a longo prazo nos relacionamentos. E nós somos conscientes disso, mas mesmo assim, isso não é o que transforma. Não é a consciência que transforma. É realmente você fazer as pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença. Existe uma outra teoria, a teoria número 14, que é a teoria do Neil Jacobson. Caramba! Esse nome é difícil de falar. Essa teoria é que há uma erosão com o tempo. Então essa teoria eu senti ela na pele quando eu conheci a Luana, eu tinha 16 anos. Conheci assim, reconheci, tá? Porque a gente é amigo de infância. Mas quando eu me apaixonei pela Luana, eu tinha
16 anos e ela tinha 15 anos. A gente começou a namorar e aí toda hora eu escutava assim: ai, que lindo vocês, mas é assim mesmo, depois piora. Ah não, com o tempo quero ver como é que é depois de casar. Ah não, isso aí é assim mesmo, namoro novo é assim. Né? Então vinha sempre uma ideia de que o tempo erode todos, ele provoca erosão no relacionamento. Então a teoria do Jacobson é justamente que com o tempo você vai tendo uma erosão de reforço nas ações positivas e isso provoca disfunção nos relacionamentos. Tá? Então, e isso não é verdade. Tem uma pesquisa do Leverson e Gottman, várias pesquisas publicadas com uma revisão extensa da literatura, que mostra que quanto mais tempo você passa num casamento, mais você valoriza o outro e não menos. Mais atos pequenos de bondade feitos no dia a dia provocam impacto no seu relacionamento. Então é o contrário da teoria de erosão. O que provoca a erosão no relacionamento não é o fato do tempo passar, é o fato das pessoas deixarem de fazer as coisas que provocam impacto no seu relacionamento. Tá? Então, assim, você pode ter começado o seu casamento com 13 anos de idade, não tem diferença, tá? O relacionamento de adolescente não é mais fraco por quem é adolescente. Você só precisa ter os mesmos princípios e fazer aquilo de forma consistente. Tá? Então é isso que você precisa ter de diferença. E finalmente, número 15, é a teoria das altas expectativas. Essa teoria, originalmente, ela foi publicada num livro chamado The Mirrors of Marriage, né, que é as miragens do casamento, por um pesquisador chamado Lederer e Jackson. E esses pesquisadores, a teoria deles era o seguinte: o fato de você ter altas expectativas te leva à frustração. Você espera demais. Você espera demais. E aí, se você espera demais, você se frustra muito rápido. Se você se frustra muito, esse é um problema que provoca disfunção em casamentos. Essa é a nossa última teoria. Eu quero saber de você. É verdadeiro ou é falso? Fala aí pra mim. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Teoria do Lederer and Jackson, do Mirrors of Marriage. 1937 esse livro? Acho que é isso. É bem antigão mesmo. Bom, teve um pesquisador que pesquisou intensamente isso, fez uma revisão extensa da literatura, chamado Balcom. Esse pesquisador, o Balcom, ele viu, o que ele notou? Que essa teoria, pasmem, é falsa. Todo mundo falou verdadeiro, é falso. Não é verdade, pessoal, não é verdade. Tá? Você ter uma alta expectativa, que geralmente num casamento as pessoas são tratadas muito mais próximo do que elas esperam ou que elas acham que merecem do que as pessoas que têm baixa expectativa. Então, se a pessoa não ter expectativa nenhuma, ela pode ser tratada como lixo e não se importar. Assim, para ela tá tudo certo, porque a expectativa dela é muito baixa. Então, em média, nos casamentos em que a pessoa espera pouco, ela tem pouco. No relacionamento que ela espera muito, ela tem muito. Tá? Então, assim, isso é uma média, não é o único fator. Mas isso mostra que essa teoria não estava certa. Tá? Essa teoria também não estava certa. What? A Rafaela falou, pois é. Tá? Então, assim, se você tem expectativa, se você acha que você não presta, se você acha que você é feia, se você acha que você não tem grandes qualidades com que o outro pode se admirar, e que qualquer pessoa que te tratar minimamente bem te merece, você vai ter uma pessoa que te trata minimamente bem. Se você pensa pelo contrário, que você é uma pessoa que merece um bom tratamento, que merece ser bem tratada, é uma pessoa que realmente tem coisa para trazer para o relacionamento e que você quer um relacionamento sim que seja foda, que seja bom, que você se divirta, que seja sexualmente prazeroso e que assim, você pode buscar um relacionamento que seja melhor, você pode aumentar a sua expectativa. Tá? Então assim, eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês, eu sei o que eu quero para a minha, e o que nós vamos fazer é o seguinte, tomando essa decisão, você toma essa decisão seguinte, eu quero um relacionamento meia boca, ruim, que eu sou maltratada, porque é melhor do que estar sozinha, ou se você quiser um relacionamento realmente mais compensador, em que você se sinta um pouco mais feliz, em que você tenha a sensação de estar realmente junto com o seu parceiro, eu quero que você já marque para assistir a minha próxima live de amanhã e nos próximos dias. Quarta, quinta, sexta eu tenho live e eu vou destrinchar todos os fatores que realmente fazem o seu relacionamento feliz. E hoje eu estou fundando um canal de Telegram. Para que serve o canal de Telegram, pessoal? Serve, não tem discussão, tá? Mas eu vou mandar para você o PDF dessa aula de hoje. Então eu vou mandar um pequeno resumo de cada teoria, por que ela é falsa e aonde
única e verdadeira ali. E outras lives eu vou falar quais são as teorias que têm um embasamento científico que a gente pode trazer, que realmente fala assim, não, isso aqui está relacionado com mais felicidade no casamento. Porque... E eu quero mandar isso para você de uma maneira mais fácil, tá? Então eu coloquei agora no Linktree, lá no meu link da bio, o meu canal do Telegram. Se você pode se inscrever também no desafio 7 dias, eu vou mandar um e-mail lá também, falando para você ir pro canal do Telegram, e aí eu mando o PDF por lá, tá? Então não vai ter discussão, não vai ter fotinha de família, não vai ter ursinho carinhoso de manhã, só vai ter coisas úteis para você realmente melhorar o seu relacionamento. Relacionamento não melhora de um dia pro outro. Relacionamento não melhora se você só fizer uma coisa. Nós temos que botar energia e fazer uma coisa, pequenas coisas, sempre. Então, hashtag dessa live, pequenas coisas sempre. Se você quiser me marcar aí, tira um print agora. Vou dar um sorrisão aqui, você tira um print. Tirou o print? Não tirou, né? É o seguinte, marca, compartilha se você achar que é útil, tá? Compartilha a live, porque foi muito bom estar com vocês, eu vou estar aqui amanhã. Marca aí, hashtag 3 porquinhos, hashtag pequenas coisas sempre, porque amanhã eu tô de volta para falar de pequenas coisas que você pode fazer no seu relacionamento para ser melhor. Um abração para vocês, obrigado por ter ficado comigo, foi muito especial estar com vocês. Se cadastra para poder, vai pro Telegram para eu poder te mandar o PDF e se cadastra no e-mail para eu poder te mandar todas as informações que eu tenho que pode ser útil para você. Um abração, até a próxima.